Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, em especial os brasileiros e outros latino-americanos aqui da Nova Zelândia. Eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. Estamos presentes na Radio Southland Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Hawke's Bay e Otago Access Radio FM. E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E sim, gente, esse programa será diferente. Não temos a presença ilustre do nosso rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, o Rafael Campos, não está aqui hoje. Mas vocês fiquem tranquilos, que ele está bem, ele está seguro, ele trancadinho no armário, tá tudo certo. O programa de hoje, ele é um programa especial. Ele é especial das mulheres. Isso, e temos convidadas, claro, né, que eu não ia fazer isso sozinha. Mas é isso, gente, 8 de março, né, essa semana, Dia Internacional das Mulheres. E então, eu recebi uma sugestão, inclusive, de uma das convidadas de hoje, né, para fazer. Então, a culpa é dela. A culpa é dela. A culpa é sua que você que acertou. Daniela. Sugestão de fazer um programa que eu mesma comandando a mesa. Inclusive, também já peço desculpas por alguma falha, som estourado, som muito baixo. Mas é isso, o programa hoje é da mulherada. E para me acompanhar, eu convidei 3 pessoas, 3 mulheres incríveis, sensacionais e muito especiais para mim, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que inclusive estão um pouquinho nervosas. Uma só, né, delas. Tá, mas você vai ter um tempinho para você se acalmar, porque antes disso, eu quero oferecer esse programa temático de Dia das Mulheres para uma das mulheres que eu mais amo e admiro na vida e que infelizmente nos deixou no último dia 3, no último final de semana, que é a minha avó Dalva, mãe da minha mãe. Ela era uma das mulheres mais carinhosas e engraçadas que eu conhecia. Era uma avó maravilhosa, guerreira, fazia o melhor frango suado e o café mais doce que eu já provei na minha vida. Te amo, vó. E para fazer essa homenagem a ela, eu pedi para minha mãe me passar uma música que lembrasse da minha avó. Uma música que ela, né, que ela cantava, inclusive foi essa que a minha mãe passou. Uma música que ela sempre cantava para elas, quando elas eram mais novas. E então eu vou começar passando essa música, que é Beijinho Doce, das Irmãs Galvão. Aí, vocês ouviram as Irmãs Galvão, Beijinho Doce. Homenagem feita, então vamos começar, né, galera? Nosso programa especial das mulheres. E aí, vocês estão preparadas? Sim! Bom, gente, como eu disse mais cedo, são 3 mulheres incríveis, maravilhosas, que eu tive o prazer de conhecer aqui na Nova Zelândia, nos meus primeiros meses aqui. E vou começar em ordem alfabética, de novo. De novo, gente, é porque a gente tá tentando gravar pela segunda vez, tá? Carol, Cora e Dani. Bem-vindas. Oi. E aí, Carol, começa você se apresentando. A nervosa aqui sou eu, pessoal. Meu nome é Carol. Eu sou nordestina, nascida e criada em Natal. E tô morando aqui em Invercargill já faz 5 meses. Isso. E você faz o quê? Eu sou engenheira química de profissão e atualmente sou assistente dentista. Maravilhosa. Mudança de carreira. Corita. Oi, pessoal. Eu sou Cora, eu sou de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo. Tô aqui em Invercargill faz 5 meses exatos hoje. E tô fazendo mestrado aqui na SIT, em Applied Management. E sou administradora de profissão. Minha parceira. E você, Danila? Posso ir? Você não vai chamar? Ai, meu Deus. Estourei aqui. Pode falar. E você, Danila? Daniela. Oi, gente. Eu sou a Dani. Se você for kiwi, provavelmente você vai me chamar de Danila. Mas tudo bem, já acostumei, já sei que sou eu. Eu sou arquiteta, sou de Minas. E aqui eu acabei de começar a minha nova carreira. Como Program Manager numa empresa de
cuidar de crianças fora do horário de escola. Então, agora eu sou a tia da escola. A tia da escola. Ai, meu Deus. Haja paciência. Não, Só mas isso a consigo Dani pensar tem. nisso. Isso a Dani tem de sobra. Ela tem de sobra mesmo, viu? Essa pessoa tem. Então, vocês estão animadas para fazer esse programa comigo? Pra vocês me ajudarem? Que eu tô aqui nervosa. Sim. Sim, a empolgação na voz aqui. Gritando sem estourar o áudio. Sim. Na hora que eu vejo vermelhinho aqui, ó, já fica, meu Deus do céu. A gente vai estourar em algum momento, porque tem porque três a gente gente. ri. A gente E ri, estoura. tem 2 em um microfone. Vai estourar, gente, desculpa. Galera, vai dar certo. Mas aí, como a gente estava comentando aqui, as 3, elas já vieram aqui antes. Então, vocês já conhecem as 3, vocês já ouviram essa vozinha das 3 antes. Só que, como o programa é limitado, né? A gente tem um tempo limitado de programa, não deu para nenhuma delas falar nem a metade do que tem para contar, né? Porque essas meninas têm muita história para contar. Então, vamos começar, né? De que a gente vai falar hoje? Você que tá com a pauta aí, Isadora. Qual que é a pauta? Qual é o primeiro Não, mas pauta? agora é sério. Toda vez que tem essa questão de falar sobre mulheres e tal, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a segurança. Porque, né, somos mulheres. E como mulheres, vocês se sentem seguras aqui na Nova Zelândia? Vamos lá, primeiro ponto polêmico, talvez? Não sei. Eu acho que vai ser zero polêmico isso. Eu acho que todo mundo vai ter a mesma percepção, assim. Que da primeira vez que andou sozinha à noite aqui em Invercargill, percebeu que não precisava ou que não sentiu que precisava tanto ficar olhando em cima do ombro para trás, assim, ficar contando quantas sombras tinha quando você passa no poste, esse tipo de coisa, assim, que a gente está acostumado a fazer desde criança no Brasil. Que só mulher, né? Só mulher entende? Só a gente sabe. Inclusive, Sim. perguntar pro Chico se ele fazia isso, ele falou, não, nunca parei pra pensar quantas sombras tem quando eu tô andando sozinho na rua. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Muito Privilégio é diferente isso, mesmo. né? Olhar pra dentro do carro, se tem alguém no carro e você não percebeu. Entrar no carro e correr na fechadura da porta, antes de mais nada. Eu acho que eu sou um pouco exceção, porque apesar de morar em São Paulo, eu sempre fui muito desligada com isso, assim. Tipo, esse negócio da sombra é uma coisa que sempre pegou pra mim. Eu sempre olhei pra ver se tinha gente atrás de mim na sombra. Mas acho que era uma das poucas coisas que eu fazia. De resto, eu sempre fui meio Desligada. relaxada demais, acho, com isso. Mas aqui eu sinto isso. Mas aqui eu senti que o quanto que eu fazia isso em São Paulo, por exemplo. Porque eu comecei a reparar. Só que assim, não faz diferença aqui. Tipo, é uma sensação de segurança que, assim, é meio surreal pra gente, assim. Surreal, assim, de... Putz, esqueci meu carro aberto. Tudo bem. E também, principalmente aqui na cidade que a gente tá, né? Que é uma cidade de interior, né? É uma cidade relativamente pequena. Pra mim, é cidade grande. Já falei isso várias vezes, porque eu sou de uma cidade de 15 mil habitantes. Mas é muito impressionante, porque... eu acho que também até pelo estilo da cidade, a cidade meio que dá uma morrida, né? Muito Dá. cedo. Uhum. Então, isso costuma ser um problema no Brasil. Quando, né, ruas desertas e tudo, você não tem coragem de sair à noite, dependendo da cidade que você tá. Aqui, quando eu comecei, eu ia pra academia à noite e eu voltava, tipo, não tinha um carro na rua, não tinha uma pessoa a pé, era só eu. E, assim, mexendo no celular, tranquila, sabe? Uhum. Sem problema nenhum. Então, Sem eu acho... sentir que isso era um problema, né? Isso, sem sentir. Mas eu acho que é tão vazio, que eu lembro de uma vez que eu saí da academia, quando começou a escurecer, tipo, 10 horas da noite, 10h30 da noite. Aham. Eu saí da academia, tipo, sei lá, 9h30, ainda tinha sol. Eu fiquei 5 minutos tentando tirar uma foto boa, assim, do sol se pondo. E não passou um carro. E eu tava no meio da rua. Literalmente, estava no meio da rua. É muito parado Essa é a mesmo. nossa Invercargill, hein, gente? Mas vocês gostam Passou daqui? só o feno rolando. Assim. Eu Ai, adoro essa cidade. Ai, tá me puxa, ouvindo? sim, pode falar. Então, gosto muito disso, da cidade meio que morrer cedo. Acho isso muito bom. Porque eu gosto dessa sensação mesmo de que tá cada um cuidando dos seus problemas, sabe? Sim. Eu lembro que você comentou da outra vez que você veio, que aqui, quando você viu o parque e a biblioteca, tipo, você já tava
preenchida, Pronto, né? era isso. Já tava sonho realizado. E realmente é uma cidade muito pequena, mas com várias opções. Tipo, que eu sempre comparo, óbvio, com a minha cidade. Não tem Não tinha. opções pra badalação, É. né? Sei lá, até que horas da manhã. O bar que fica aberto até mais tarde, provavelmente fecha, sei lá, 2 horas. Deus, é tudo isso? É, Sei sei lá, se é tudo 11 isso, horas. não. É. Acho que é tipo 11 Eu horas. acho que só sábado e Não, mas deve existir uma boate aí que a gente não sabe, porque a gente Ainda é não velha. descobriu. Tem uma boate. Eu descobri outro dia que tem uma boate. Aí, ó, Eu só a não É, sei gente. como sabe, eu só não agora sei como sabe ela tudo. funciona, quando ela funciona. Meio tipo, sei Só lá. pros insiders. Tem que A- ter convite. Mas A Cora, gente, pra quem não sabe, é ela que tá desbravando aqui. Eu sou né? a única solteira do É. grupo, esse é o ponto. É a única solteira do grupo. Então, ela tem experiências diferentes, né, da gente, porque eu, Dani e Carol somos casadas. A Dani tem um filho, Dudes. Então, né, temos rotinas meio que diferentes, assim. Então, e aí, assim, eu sou a solteira do grupo, de todo mundo casado. Me atrapalha o filho, porque ser casada não me atrapalhava, não. Qual que é a desculpa de vocês? Não, na verdade, não. Cri-cri. Pera aí, vamos colocar uma música aqui pra gente. Vamos pensar, Carol, qual que é o Eu problema? acho que o nosso passeio, assim, que a gente gosta de se divertir mais, é ir pra um casa do outro, assim. Acho que por isso que a gente ainda não... gosta muito. A gente gosta muito de se encontrar e curtir, assim, entre a gente. Então, eu acho que por isso que a gente não desbravou as boates, mas vamos ainda... Boate. A boate! A boate, corrigindo. Mas a gente vai. Não, E assim, eu super sou desse grupo que gosta de fazer rolê na casa dos outros, mas assim, como solteira, me faz falta um rolê Vai pra conhecer conhecer gente. quem na casa dos outros? Não, tudo casado, todos amigos casados, os mesmos amigos sempre. Eu Mas- acho que a gente pode pular pra esse assunto, então. Tá aqui na pauta, gente. Um assunto é o quê? É Tinder. Então, a gente só tem uma pessoa que pode falar sobre esse assunto aqui, que é justamente a nossa Corita. Ai, gente, o Tinder Conta aí daqui. O que vocês querem que eu conte primeiro? Eu preciso de um foco. Me Conta ajudem. tudo que é contável. Precisa de uma semana, né? Pra poder falar de quais são os Sabe? problemas do Tinder. Então, problemas do Tinder. A gente pode começar assim. O Tinder é interessante. Eu era casada, né? Eu me desenvolvi. Acho que eu não falei sobre isso da outra vez. Eu sou separada há pouco tempo, desde que eu cheguei aqui, basicamente. E aí eu entrei no Tinder em dezembro e meu relacionamento começou antes de existir o Tinder, né? Então eu não tinha brincado de Tinder no Brasil, não sabia como é que era, nunca tinha tido nenhuma experiência. E aí eu me separei, entrei no Tinder, porque eu queria conhecer pessoas daqui, né? Não conhecia quase ninguém, conhecia os brasileiros, continuo praticamente só conhecendo os brasileiros. Mas vamos lá, entrei no Tinder, fiz o negócio lá. E aí foi meio engraçado o primeiro dia, porque eu me sentia a garota nova da escola, assim. Porque eu acho que deve ser as mesmas pessoas o tempo todo aqui na cidade, porque é pequeno, é muito pequeno e não é um lugar que transita muito turista. Então, assim, quando eu apareci, tipo, já tive várias curtidas, fiz alguns matches, as pessoas já vieram conversar e já me chamaram pra sair, assim, no mesmo Tudo dia. muito rápido. Tudo muito rápido, que eu não tava esperando, assim. Mas, inclusive, saí com o cara e tal. E foi interessante, assim, eu nunca tinha, eu tava morrendo de medo. Sei lá, sair com um cara estranho, num país estranho, falando inglês, que eu não entendo. Tinha acabado de chegar, não, tava aqui há uns 2 meses, ainda tava com uma dificuldade de entender os kiwis, então, assim, né. Porque o inglesinho, filho da mãe, né? Então, a sorte é que foi com o Peter não é daqui, e o Peter não tem um sotaque carregado de kiwi, então deu pra entender bem, assim. Mas eu acho que até isso entra no assunto segurança também, né? Se a gente topa ficar encontrando com qualquer pessoa, assim. Acho que na primeira vez você marcou num lugar que você já conhecia, não teve assim? Foi exatamente isso, assim. Primeiro que ele me chamou pra sair e tal, e aí partiu dele. Ele falou assim, olha, você pode vir... Ele tava num hotel porque ele não é daqui. Ele falou, você pode vir pro meu hotel, você pode escolher... Ele deixou totalmente a cargo, pra eu decidir onde eu queria ir, o que eu queria fazer. Eu que escolhi,
não teve, tipo, não teve nenhum estresse com relação a isso. E aí eu escolhi um bar que eu já tinha ido algumas vezes e que eu conheci alguns bartenders, porque, né, às vezes eu conheci algumas pessoas que frequentam com regularidade também. Não sabia se ninguém ia estar lá, mas era um lugar que eu me sentia segura. Então, eu fui para esse lugar e foi super tranquilo, assim, tomei cerveja, comi batata frita, conversei por 3 horas, deu super certo. Não rolou nada. E, assim, e pelo que eu vejo aqui, também esse é um bom ponto, assim, nunca rola nada nos primeiros dates, assim. A galera não... Eles são mais devagar? Eu não sei se... Sim, mas eu acho que rola também... Eu acho que rola uma outra vibe. Porque, assim, não dá pra comparar com o Brasil quando você tá numa balada. Porque não é o mesmo rolê. Tipo, não é uma balada. Fui num bar que só tinha velho, tomar uma cerveja e conversar, entendeu? E aí, tipo, eu não deixei. Eu fui andando pra casa, ele não me levou. É outro esquema, assim, sabe? Então, pelo menos nessa vez não deu pra comparar. E dos outros dates que eu fui também não, assim. Mas, em geral, eles são um pouco mais... Posso falar devagar, posso falar respeitosos, talvez. Sim. Eles têm uma expectativa diferente, talvez? Pode ser. Pode ser. Mas aqui, só para um parênteses que eu lembrei que você falou do bar, aqui nos bares, nos banheiros dos bares, tem um cartazinho sobre o negócio do red light. Red light? Eu não me lembro agora, mas... Eu acho que é red light. Tem um símbolo, que é um R e um L, e eles falam no cartaz tá assim, ou peça uma bebida que chama red light, ou tira uma foto e mostre esse código aqui se alguém tiver te atazanando no bar, sabe? E Gente, aí, eu nunca vi isso aqui. Não sabia É também. verdade. e aí não, um tem dos sim. bartenders vai te acompanhar, vai chamar um táxi pra você e vai ficar com você até você estar seguro. E assim, se isso existe, se esse cartaz existe, é porque não é assim, Tem esse história, né? 100%, né? Como eu falo, se Não tem existe. placa, tem história. Então, se tem um Isso. cartaz desse, é porque é preciso, né? Mas eu acho legal porque parece uma coisa organizada, né? Poderia ter no Brasil, assim, as pessoas podiam ser treinadas para fazer esse tipo de coisa, assim, nos bares. Mas me chamou a atenção para isso, assim, olha, não imaginei, assim, que precisasse ter uma coisa tão estruturada, sabe? Tão organizada, porque parece que aconteceu tantas vezes que precisou tomar uma atitude para que isso parasse de acontecer. Nossa, é verdade. Eu nunca soube sobre... Eu nunca parei também, né, para pesquisar sobre o histórico de ocorrências, né, de assédio, de, sei lá, desse tipo de coisa. É que talvez também, pensando um pouco sobre isso, podem ser coisas diferentes, assim. Acho que até, como a gente tá num país diferente, a cultura do assédio pode ser diferente. Alguém falar com você... No Brasil, a gente tem uma tolerância muito grande, eu acho, para o homem chegar e pedir e ficar em cima. Até pra questão do toque, né? Porque Aqui a as gente... pessoas, ninguém se toca, Encosta. assim. Não... Eu acho que tem uma cultura muito diferente. Então, coisas que pra gente, talvez no Brasil, não fossem consideradas assédio pra eles são. É Então, verdade. eu tô chutando aqui, tá, gente? Mas faz sentido mesmo. Mas uma coisa que eu lembrei aqui agora também, acho que eu comentei com a Carol, que a questão, eu acho também que é muito do brasileiro, que é a questão de mexer, né? Tipo, mexer na rua, mexer com a mulher na rua, assoviar. Eu, sinceramente, não sei se isso é brasileiro, mas eu acho que sim. Porque, por exemplo, quando eu estava na Tailândia, a gente ficou lá 4 meses ano passado, eu estranhava, tipo, eu passava em frente os homens, assim, conversando, tipo, rodinha, e era, tipo, como se eu nem estivesse ali, sabe? Tipo, não é que eu me acho que eu acho que todos os homens vão mexer comigo, mas é que eu tô tão acostumada a todas as rodas que eu passo, ter gente, pelo menos um que... A gente tá acostumada a fala ser a alguma coisa. carne do açougue, né? É. E ele... E isso, assim, e aí acabou que eu fiquei lá 4 meses e eu totalmente acostumei a não ser, tipo, a não ouvir assovio, não ouvir ninguém mexer comigo e tal. E aí cheguei aqui também, foi muito, assim, mais ou menos na mesma vibe. E aí teve um dia, eu acho que eu comentei, foi com a Carol mesmo, que eu tava passando, um cara chegou e pé, e buzinou pra mim. Aí eu fiquei assim, gente, deve ser alguém que eu conheço, né? Porque não é que ele tá mexendo comigo, é alguém que eu conheço. Porque aqui não existe isso. Só que existe, né? Não existe, então... Existe. Eu acho que nenhum lugar tá livre disso, de 100%, babacas. Né? Não, eu acho que não. Eu acho que a incidência é menor. É. Mas existe, assim. Tem gente, Onde tem gente. Onde tem gente, tem um babaca. Não, Sempre vai ter. Eu acho que eu nunca passei por isso aqui, assim. Acho que eu já vi
caras me olhando, mas não falaram nada. E a última vez que eu fui pra Dunedin, eu fui num restaurante e comi e tal, sozinha. A hora que eu tava saindo, tinha um grupo de, tipo, moleque, assim. E aí, quando eu passei na frente, um deles, tipo, fez um negócio, tipo assim, tipo, chamou os outros pra chamar atenção e meio que apontou pra mim. Eu tava de costas, mas eu meio que vi, assim, ele fazendo, tipo, um sinal com a cabeça, assim. Mas, sei lá, foi tipo, olha ali. Sim. Nada, tipo, que você se sentiu ofendida ou Não. em perigo, nem nada, né? Não, zero perigo, zero perigo. Ele só, tipo, olha lá. É. É muito... Eu acho isso um saco. Eu, particularmente, acho um saco. Tipo, não sei se existe mulher que gosta. Não, é um saco, é um saco. Gente, é assim, a gente não pode existir, né? É isso. Ô, gente, a gente vai voltar aqui no assunto Tinder, porque a gente estava comentando aqui que a Cora tem algumas histórias engraçadas sobre... sobre a experiência dela no Tinder. Então, ela vai passar, assim, rapidamente sobre algumas coisas. Não, eu criei uma teoria, né? Aqui. De observar o público. O Tinder aqui é aqui no Sul, né, gente? Não vou generalizar muito, não. Mas aqui no Sul, você vai encontrar, normalmente, um cara que tem pelo menos duas dessas 4 coisas. Ou ele caça, e aí, quando você vai descobrir que ele caça porque ele tem um bicho morto numa foto de perfil, normalmente a primeira. Ou ele pesca, e aí você vê, tipo, várias fotos de perfis. Normalmente as primeiras também com o cara com um peixe na mão, não necessariamente é um peixe grande e impressionante. Qualquer peixe serve. Qualquer peixe serve. Ou ele gosta de moto, dirt bikes, ou ele gosta de carro velho. Assim, eu já encontrei combo dos 4. Meu Deus. Mas, assim, normalmente... Sinto muito. Mas normalmente é 2 desses aí, assim. Então, esse é o perfil das pessoas aqui, assim. Aí você escolhe o menos pior e vai. Aí, assim, pra mim é fácil. Quando eu vejo um desses, a pescaria pra mim passa. Eu fecho o olho e desce. Mas quando eu vejo algum desses, assim, a moto, talvez, depende. Mas é fácil, porque daí pra mim já é o critério pra swipe left. Aí, mas é o perfilzinho daqui, assim, então eu fujo disso. Ah, tem um 5º também, né? Acho que eu tava falando disso em algum lugar agora, eu não me lembro, que é o rugby. Que é tipo futebol no Brasil. É que eu não me importo, porque eu gosto de rugby, mas, assim, poderia ser outro problema, né? Poderia ser o 5º elemento aí que... O 5º critério pra descartar. Que é tipo macho padrão daqui. Também então, se você tá chegando agora no Tinder, atenção. Em Invercargill, é solteira. Gente, a vida da mulher solteira é muito difícil, É né? muito difícil. A vida da mulher já é difícil. A vida da mulher solteira. É muito difícil, ainda mais você não tem um bar. Bom, também se no bar você não ia descobrir nada disso até ser tarde demais, talvez, né? Mas, assim... Cara do Dani. Faz sentido. Mas, assim, não tem um lugar pra conhecer gente, que é difícil. Pois é, e aí, o que é uma coisa que... eu escuto muito podcast, né? O podcast da Deia, o Não Inviabilize e tal. E muitas das histórias que ela conta, tipo assim, velho, a maioria de caso é de gente que conhece no trabalho. Tipo, conhece o crush no trabalho. Aí, tipo, uma pessoa ali no trabalho, aí você vai descobrir que ele é outra pessoa fora, né? É tipo, 2 caras e tal. Mas eu só tô fazendo esse gancho pra gente entrar no próximo assunto, que é mercado de trabalho aqui na Nova Zelândia, porque nós 4 trabalhamos aqui. E o que vocês acham? Como que foi pra você? Dani, uhul! Conseguiu! A gente também estava comentando aqui por fora que, por ser mulher, né, a mulher tem essa diferença em todos os âmbitos da vida, né? A mulher sofre preconceito, uma discriminação em vários âmbitos da vida, e um deles é na remuneração, trabalho e tudo. Vocês já ouviram falar alguma coisa, já pesquisaram sobre como que é isso aqui na Nova Zelândia? Então, Dani, eu acho que é você que vai responder. Eu acho que teve uma professora que falou sobre isso numa aula, uma vez.
lá eu faço Applied Management, gente, não consigo. Eu faço mestrado em gestão aqui com a Cora. E teve uma professora que falou um pouco desses números na sala. E eu não lembro os números, mas a gente conversou aqui em off e a gente acha que a diferença aqui na Nova Zelândia entre as mulheres e os homens exercendo a mesma função é de 10%. Quer dizer que as mulheres ganham 10% a menos que os homens, mas a confirmar esses números aí, tá? Que eu sei que é menor do que a diferença no Brasil, que é mais a confirmar ainda, porque aí agora eu tô realmente confiando na minha memória, chegava em quase 40%. Eu lembro de ver algo sim, mesmo, na minha última lida sobre o assunto. Então, mas ao mesmo tempo, eu vejo que aqui, eu percebo que a gente tem um pouco mais de chance de exercer funções que no Brasil a gente seria impensável, sabe? Que a gente pode aplicar para vagas, por exemplo, de construção civil, para coisas que no Brasil, assim, ninguém nem considera. Inclusive, a Carol tem a história, né, do trabalho que ela foi faceira trabalhar no laboratório. É mesmo, Carol, conta essa experiência aí. Inclusive, foi nesse prédio. Nesse prédio aqui? Na Enterprise, foi. Eu fui fazer uma entrevista de técnico do laboratório. E aí... Pode técnico laboratório. E aí, numa empresa grande, a Daikin, em Gore. E quando eu cheguei lá, realmente o laboratório era muito legal. Porém, o que eu não tinha entendido, talvez por uma falha do inglês mesmo, né? É que a gente pegava a amostra. E para pegar essa amostra, a amostra era simplesmente uma tábua de uma madeira de 2 metros. De comprimento extremamente pesada. E era isso, era para cortar a tábua em vários pedacinhos, usando uma serra elétrica. Meu Deus do céu. E o turno de madrugada, mas é isso. E assim, não é porque você é mulher que alguém vai fazer isso por você. Óbvio que não. Você se candidatou à vaga, você passou, fez o processo seletivo e você, todo mundo da empresa vai te tratar como você mais do que capaz de fazer aquilo. E é isso. Enfim, né? É muito legal. Eu acho que esse tratamento assim de tipo, você consegue, você vai lá, você faz. Quantidade de, assim, nessas obras que tem aqui na cidade, que a gente vê as mulheres andando naqueles tratores. Colocando a mão na massa mesmo, mesmo, a mão né? na massa, não tem essa diferença assim, não. Tem uma colega nossa também, a Vânia. Ela também arrumou um emprego agora e ela foi... ela tá no emprego até de gerência, eu acho, e tudo, mas ela tem que dirigir os tratores lá da empresa também, sabe? E eu fiquei assim, gente... a gente nunca se pensou, né? Nesse lugar, assim. Pode falar, Clara. Não, hoje de manhã eu tava indo correr e tava passando, hoje foi dia do lixo, né? O caminhão de lixo passando aqui. E aí a mulher que tava dirigindo, quem tava dirigindo o caminhão de lixo era uma mulher. E não só era uma mulher, ela era uma mulher que devia ter, tipo, uns 70 anos mais, assim. Então, isso é outra coisa, né? Tipo... Gente, isso é incrível. Tem muitas mulheres, não só mulheres, né? Mas como é o programa especial das mulheres, muitas mulheres mais velhas trabalhando, assim, fazendo muitas coisas, dirigindo caminhão. Ônibus, já vi também as motoristas de ônibus daqui. A senhora que eu ajudei na academia quando caiu da esteira, ela limpa ATM, de tirar dinheiro de banco, assim, é a profissão dela, ela tem mais de 80 anos. É muito, isso é um comentário também que eu sempre faço, inclusive lá no trabalho, como a mão de obra aqui, a média, né, dos empregados, ela é alta, né? Tipo, o pessoal não larga, tipo, não vai embora. Eles continuam trabalhando pro resto da vida. A média de idade que você... média de idade. O que eu tinha falado? Só a média. Só a média. Ah, isso, a média de média idade. é alta. A média de que é alta, filha? Isso, média de idade. Tipo, lá na loja mesmo, né, que a Cora também trabalha, tem muita vendedora velhinha, né? Tipo, pessoal... E não é só vendedora, tem lá em cima também no escritório, no basement, lá no almoxarifado, galera mais velha continua trabalhando normalmente. Assim que a gente chegou, isso foi uma das primeiras coisas, assim, que chamou a atenção. E eu fiquei pensando que isso é legal e, ao mesmo tempo, por que será, assim, que essa galera tá trabalhando até 80 anos de idade, assim, sabe? Tem isso. Se precisa ou se é opção mesmo, eu não sei dizer. Teorias. Diga.
Uma é do que precisa, A porque Cora é a eu mulher das acho... teorias. Eu sou da teoria, né, gente? É tudo teoria. A gente pode depois fazer uns paper aí pra ver se... Uns estudos. Modela um experimento. É. Não, uma das teorias é que sim, a aposentadoria aqui talvez não seja tão generosa assim, mas eu sinto que no Brasil, quando a gente trabalha, a gente se mata de trabalhar. E aí a gente fica desesperado para parar de trabalhar. E aqui não é assim que funciona. A galera que não O se mata de equilíbrio. trabalhar, tem um equilíbrio maior e tal. Então eles não se importam em continuar trabalhando part-time, sei lá, trabalhar 10 horas por semana, 20 horas por semana. Para eles é legal, é uma ocupação, tá tudo bem, não tem problema. Faz Uma parte do ótima dia a teoria. dia. Eu acho que faz muito sentido essa teoria sua, Sim. porque no Brasil a gente não tem, não é comum, né, pelo menos a opção de, tipo, part-time, full-time, tipo, Isso também ou é. você trabalha às 8 horas lá, ou Ou você não vai ter comida não tem suficiente. comida. E olha, e se você trabalha às 8 horas, você ainda tem que fazer uma outra coisa por fora pra complementar a renda, porque o trabalho de 8 horas não é suficiente, né, no Brasil. Mas eu concordo com essa teoria da Cora. E eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Eu vou... Não, eu acho que entra num ponto também para complementar do que, por exemplo, lá na loja que a gente trabalha, é muito extremo, né? Ou você trabalha com os adolescentes de 16 a 18 anos, ou você trabalha, tipo, com as senhoras de 50 a mais, assim. São esses os extremos. E esse eu acho que é um ponto interessante, porque principalmente na loja, os adolescentes são sempre as meninas. Acho que isso pode mudar um pouco de área, né? Mas na loja são sempre mulheres, né? E então é uma coisa muito culturalmente diferente da gente, porque pelo menos aqui falando do meu recorte de Brasil, né, gente? Vamos lá. A gente não começa a trabalhar até a gente estar na faculdade para fazer estágio. Eu acho que isso tem muita diferença de várias regiões e também de grana, né? Classe média aqui no Brasil, ninguém bota filho para trabalhar. Então, é uma diferença cultural que eu acho bem interessante, assim. E acho que isso entra mais no ponto também de... Aqui eles começam a vida de trabalho mais cedo e continuam trabalhando até mais tarde. Então, eles trabalham, tipo, quase a vida inteira. Eles já saem de casa bem cedo, né? Tipo, forma no ensino médio e não tem essa obrigação de ir pra faculdade, porque aqui não tem essa cultura, igual você falou. E já começa a trabalhar, fazer seus corre, já, tipo, é uma independência mais rápida, né? Tipo, eles se tornam independentes mais rápido. Mas aí entra várias questões, né? Tipo, ixi, meu Deus. Cultura. Demanda tipo, de Isso. trabalho. Oferta de trabalho e tudo. Também. Mas essa questão de serem sempre, assim, ou adolescentes ou mais velhos, são as mulheres ou os homens também? Tipo, eu vejo muitos meninos adolescentes, mas os homens de, sei lá, entre 20 e 40 anos, eles estão Então, trabalhando onde? lá lá na loja, tem, eu acho que uns 2 senhores, assim, bem velhos, que, tipo, a minha supervisora um dia falou que eles falaram, eu não vou sair daqui. Tipo, eu morro, mas eu vou sair daqui quando eu morrer, só. E trabalha de final de semana. Trabalha que eu de já final de semana. Ele andador. Andador, ele trabalha de andador. Então, tipo assim, é porque ele gosta mesmo, sabe? Tá ali porque gosta, né? Eu acho. Gosta de Também. ter a responsabilidade, talvez, né? E eu acho que é isso Rotina. também, de ocupar, né? De O ocupar a senso de cabeça. propósito, né? Se sentir útil. Mas a maioria é mulheres mesmo. A maioria é mulher e tem... Aí varia bastante a média de idade também entre as mulheres. Tem bastante. Respondendo a sua pergunta, eu não sei onde é que eles estão, É. esses homens dessa Eu faixa acho que eles etária estão aí. na fazenda. Eu acho que eles estão fazendo. fazenda, motorista de caminhão, ônibus. Eu acho que é isso mesmo, Carol. É isso. Porque na minha teoria, o que acontece? Também tem uma teoria. Adoro as teorias. Se as mulheres, elas trabalham... Eu não sei. Eu vi um paper, na verdade, outro dia, procurando coisas, e eu vi só o nome do paper. Que falava assim, por que as mulheres que se formam em construção civil abandonam a carreira, sabe? E aí, eu acho que elas começam a trabalhar cedo e elas vão trabalhar no fim da vida quando os filhos já cresceram. E aí, nesse meio tempo, quem está trabalhando para prover a casa, né, vai ser o marido. E aí, bom, não sei, eu acho que as mulheres de entre 20 e 40 anos
aqui na Nova Zelândia talvez estejam menos no mercado de trabalho do que no Brasil. Porque no Brasil a gente precisa que os dois trabalhem para ter uma vida digna. E aqui na Nova Zelândia, talvez só com o salário do marido já funcione. Então, a gente vai ver muito mais mulheres jovens e mulheres mais velhas e não vai ver as mulheres da nossa idade trabalhando. Nossa, fez Mas muito é um sentido. chute. Não, mas faz muito sentido. Eu lembro que alguém estava falando sobre isso, inclusive na questão de trabalhos part-times. Porque quando a mulher começa a ter uns 40 e poucos anos, ela começa a querer voltar para o mercado de trabalho, às vezes em escritório também, e eles fazem os horários flexíveis aqui. Então, ao invés de ser 40 horas por semana, trabalha 20, trabalha 30 horas por semana, trabalha no horário que a criança está no colégio. Então, trabalha das 9 às 2h30, das 9 às, sei lá, Tem um monte 2h45. de anúncio de vaga que fala around school hours. Eles sabem que isso é uma prioridade, né, pra muita gente. Inclusive, aconteceu isso com uma das meninas que trabalha comigo. Ela reduziu a carga horária dela semanal pra ficar com as meninas, com as filhas. Ela tem 2 meninas gêmeas de 3, 4 anos, eu acho. E aí os horários dela são todos malucos. Tipo, um dia ela trabalha até 5, no outro ela trabalha até 4, no outro ela trabalha até meio-dia. E tá toda assim, mas... Sabe, tipo, isso não é nenhum assunto, isso é porque é possível, tem essa opção lá, tipo, e ok, sabe? É muito compreensiva, né? Pra quando se fala de família, ele pra encaixar os horários, eu acho que é bem bacana isso. É bacana isso. É muito diferente, né? É muito diferente da gente. Eu sinto que é muito difícil entrar na empresa, assim. Mas depois que você entra e se as pessoas gostam do seu trabalho, as pessoas, tipo, fazem o que puderem para te deixar lá. Fazem questão, né, de você. Outro comentário de uma menina que também trabalha lá, ela tá grávida, eu acho que ela sai de licença daqui, uns 2 meses. E um dia ela tava contando que vai ficar um ano fora. Eu acho que ela recebe 6 meses, né, são 24 semanas de licença maternidade. Mas a empresa deu para ela essa opção de ficar as outras 24 semanas fora. Tipo, ela não vai receber, mas o emprego dela tá garantido. Sabe? Tipo, eu acho isso muito foda. Porque eles vão, nesse período, eles vão anunciar uma vaga temporária para aquele cargo. Então, a pessoa que entrar já vai entrar sabendo que é temporário, sabe? Então, isso aqui funciona aqui. Isso no Brasil é totalmente inimaginável, né? Sei lá, eu acho que eu nunca... No Brasil, você arruma um emprego, você agarra ele, não larga nunca mais. Agarra. E você ainda tem que ouvir que se você reclamar, tem gente lá fora, tem uma fila de 500 pessoas querendo seu emprego. E quando você volta de licença maternidade, a probabilidade de você ser mandado embora é, tipo, de 60%. É altíssima, né? Tipo, 180%, eu acho a probabilidade. É ridículo. Ai, nossa, eu já começo a ficar com raiva disso, porque eu já ouvi esses comentários, né, de tipo, que mulher dá mais trabalho pra empresa porque tem filho e, sabe esse tipo de pergunta que fazem em entrevista? Com quem que seu filho fica? Ninguém viu, mas eu girei meus olhos umas 100 vezes. Mas então, temos outro tópico aqui para falar, que é maternidade. Dentre nós aqui presentes, temos apenas uma mãe, que é a nossa querida Danila, mãe do Dudes. E aí, Dani, o que você tem para dizer sobre? Juntando no tópico anterior do trabalho, eu fui mandada embora quando o Dudu fez 1 ano. Pois é. Porque eu não conseguia me dedicar mais à empresa. Eu realmente não consigo me dedicar mais à empresa. Eu agora tenho uma criança que precisa de mim 24 horas. E, né, não me dedico mesmo tanto. E como que foi, mas assim, sério, como que foi você ouvir isso? Tipo, você saber disso? Não foi dito isso, né? As coisas Fica nunca são subentendido, ditas. né? Fica ali meio que... E é também um pouco diferente, assim, porque eu trabalhava com arquitetura no Brasil e trabalhar com arquitetura significa que você tem a chave do lugar e você entra lá e você sai a hora que você quer, com um contrato verbal e as pessoas só sabem seu nome, assim, não tem nada escrito, na maioria das vezes, né, gente? Tem gente que é contratada e tudo, mas na maioria das vezes é assim, é muito informal, sabe? Então, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, assim, sem nada. O que eu consegui é porque, como eu tinha 5 anos de casa, eu consegui, quando eu fiquei grávida, eu conversei com o meu chefe para ter um salário fixo, porque eu não ganhava salário fixo, eu ganhava por hora. E aí eu falei para ele, olha, eu não vou conseguir cumprir o mesmo tanto de horas, né, quando chegar no final da gravidez, e depois da gravidez, se eu não vir, eu não vou receber, e eu não posso ficar sem receber.
E como eu tinha um relacionamento muito bom com todo mundo, eu consegui fechar com ele um salário fixo. E aí ficou lá, né? Beleza. Por 1 ano, esse salário. Foi durante a minha gravidez e o primeiro ano do Dudu. E aí, quando o Dudu ia fazer 1 ano, eu fui fazer uma viagem de aniversário, assim, que era... Eu ia tirar 1 semana de folga. Isso porque 1 semana depois que o Dudu tinha nascido, eu já estava recebendo trabalho para fazer em casa e mandar por e-mail. O que acontece? Eu não precisava ir no escritório. Eu podia fazer perfeitamente meu trabalho de casa. E eu tentei dar uma forçada nisso, assim, para que eu pudesse ficar mais em casa com o Dudu. Eu tentei forçar isso um pouco, de eu mostrar para eles que meu trabalho podia ser feito de casa e eu não precisava ficar indo no escritório. Só que meu chefe era muito antigo, a empresa era muito pequena, 3 pessoas, e ele não me via no escritório, ele não entendia que eu estava trabalhando, mesmo que as coisas estivessem sendo feitas e entregues na data certa. Daí, quando eu falei assim, eu vou tirar 1 semana, é aniversário do meu pai, aniversário do meu filho, aniversário do meu marido, todo mundo junto, vou tirar essa semana e tal, viajar, e... Aí ele falou assim, não, beleza, boa viagem pra você, e aí você não precisa voltar. Ai, nossa. Porque eu acho que não tá dando certo, você não consegue vir aqui mais. Eu não, tá tudo bem. E aí eu abri o meu escritório, né, porque é isso que o arquiteto faz. Vai trabalhar por conta própria. Se vira, né? Se vira. Aí, precisa o quê? De um computador, né? Aí foi assim. Ai, gente, essas coisas me dão uma revolta. Sério. Tá aí, ó. Não tive licença maternidade, não tive pagamento da minha licença maternidade. Na verdade, assim, não tive a licença maternidade porque eu continuava trabalhando de casa, com um ritmo menor, sim, mas continuava. Parece que se eu parasse completamente, ia cortar o vínculo, sabe? Uhum. E ele não queria isso, de jeito nenhum. E... sei lá, acho que ele se sentiu... Aí veio a pandemia, né, um pouco depois, e aí ele foi obrigado a aprender a trabalhar de casa também. Será que aí ele entendeu que você estava sim trabalhando? Acho que não, ele fechou o escritório, acabou tudo. Pois é, aí, ó, o karma. Mas, então vamos lá para a pergunta que dói, meninas que não são mães. Vocês querem ser mães? Não. Ai, sim. Tenho esse sonho. Ser mãe. Eu acho que um dos motivos da gente escolher Nova Zelândia também foi muito por isso. De um dia realizar esse sonho, né? Conseguir dar essa oportunidade de viver isso aqui com o futuro aí. Com uma criança, porque aqui eu acho que, apesar de todos os problemas que existem, né, aqui na Nova Zelândia, claro que não existe lugar perfeito, é muito melhor criar uma criança aqui do que no Brasil, né? A Dani pode falar com propriedade, mas eu acho que, sei lá, 99% das pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que moram aqui, falam isso. Então, é um bom planejamento, né? Estar aqui. A gente escolheu o país, assim, tinha várias oportunidades e a gente escolheu o país para que o Dudu pudesse crescer. Mas eu acho que teve gente que veio para cá querendo ter filho. Teve mesmo, então. Mas eu vim pra cá pensando nisso, né? Antes de divorciar, antes de separar. A ideia era a gente pensar em ter filho, tipo, por final desse ano, assim, né? Engravidar pro final desse ano, começo do ano que vem. Alguma coisa assim. Até porque eu tenho 33, já vou fazer 34 mês que vem. Então, assim, né? Não tem tanto tempo assim. E sempre foi uma coisa que eu quis, sempre foi eu acho que eu considerava um sonho meu, assim. Mas depois de separar e com várias outras coisas que aconteceram, assim, eu desisti dessa ideia. Mas eu vim pra cá pensando nisso também. A Nova Zelândia era um lugar que meu filho poderia crescer para ter oportunidades que eu não tive no Brasil, assim. E coisas que eu tenho visto conversando com os meus dates do Tinder, assim, né? As oportunidades que eles têm de poder fazer coisas aqui que a gente não tem. Tipo, sei lá, fazer um PhD porque ele quer surfar em Dunedin, entendeu? 4 anos e meio fazendo um PhD porque ele queria surfar. E, assim, tudo bem. Tudo bem, ninguém vai julgar, ninguém vai falar que ai, seu primo passou no concurso.
maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ai, gente. Ou, sei lá, tipo, você se formou no colégio e tava numa vibe de escalar todas as montanhas de Milford e ficar arranjando trabalhos na região ali, qualquer trabalho que você consegue sustentar e viver e comprar seus tempos e escalar todo final de semana. E aqui isso é muito normal, isso aqui é muito aceitável, isso aqui é muito... As pessoas fazem isso, as pessoas, Possível, né? ficam anos da vida dela fazendo o que elas querem pra depois ir estudar se elas quiserem. E aí ter uma vida de grana ou não, enfim, com algumas coisas, oportunidades melhores financeiras e etc. E aí conseguem começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho com, sei lá, mais de 30 anos e comprar casa e, enfim. Daí fez todo o planejamento, mudou de país pra ter filho. E não quer ter filho mais, agora eu quero viver meus sonhos aqui. Eu que vou viver esse sonho aí. Eu que vou comprar uma van daqui a Você vai ser seu próprio filho. Eu tô sendo seu filho. Isso é verdade, gente. A Corita mora com a Dani, o Chico e o Dudu. É a família tradicional brasileira, ó, na Nova Zelândia. É muito bom ter um filho independente, já trabalha, paga as contas. Trabalho, pago as contas, pego o Dudu no Pega o filho mais novo, na escola, beleza. Ai, muito bom, gente.